Então, galera, a aula hoje é sobre soluções, né? A primeira parte, nós vamos tratar de dispersões e um pouco sobre solubilidade, né? Um experimentozinho para começar. Deixa eu pegar aqui o meu material para fazer esse experimento. Ele é um experimento simples, no qual consiste em verificar qual é a substância mais inflamável, né? Só um instante. Beleza? Então aqui eu vou ter dois álcools, né? O que está aqui nesse recipiente de borrifar é o que estamos utilizando para higienização das mãos, né? Que é o 70%. E aqui a gente tem um álcool, não sei se vocês dá para ver direitinho aqui, 96 ml, né? 92,8 graus. Bem pequenininho aqui, ó. E o negócio. Não tem o bicho. Aqui embaixo. 92,8. Então, um deles vai ser melhor de fogo do que o outro. Eu vou pegar aqui meu celular e vou transmitir por ele, porque é melhor, né? Tá bom. Estão me ouvindo aí? Sim. Eu estou procurando aqui recipientes para colocar o álcool, né? Como eu não estou achando, eu vou fazer em cima da mesa. Calma aí. Suporte universal. Olha o suporte universal aqui, ó. Suporte universal, viu? Como é que eu faço? Eu exploro ele aqui. Estou pegando aqui um pouquinho de papel higiênico. Fazer um bolinho aqui. Tá? Do lado esquerdo. Eu vou embeber de álcool 70%. Vou colocar aqui do lado esquerdo. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa. Esse bolinho aqui. E agora eu vou colocar o álcool. %, né? Eu vou colocar aqui do lado mais um. Tá vendo? Dois. E aí, dessa vez eu vou fazer uma solução. No qual eu vou estar pegando aqui uma tampinha desse álcool, que é o
dissolvente 6, né? Colocando aqui no papel. Pegando um pouquinho de água e colocando aqui no papel. Tá? Aí vamos ver quem pega fogo. Aí pega fogo. O terceiro não pega fogo. Não. Ele é fraquinho. Pegando fogo, mas é fraquinho. Não sei se dá para vocês verem, né? Fabiano, tá aparecendo pra mim só as 3 garrafas de álcool, mas o vídeo mesmo não tá Fazer o aparecendo. experimento lá do oxigênio. Está queimando, quando eu colocar o vidro é para apagar. Apagou? Apagou, né? Eu não estou soprando aqui porque vai aumentar a chama. Então, coloquei o copo sobre o recipiente e eu acabei. Por que acabou, professor? Porque eu estou acabando com o oxigênio, que é o nosso comburente. Vou pegar isso aqui e jogar lá fora, porque senão a casa vai ficar podre de novo. Pronto. Ok? Viram o experimento? Sim. Pronto. O Eduardo estava na aula. O que tinha falado, gente? O coordenador, Eduardo, O que ele está dizendo? ele tinha dito que parece que não estava aparecendo direito para ele. Coisa assim. Vocês conseguiram ver? Eu consegui. Não. Bom, importa aos alunos. O Eduardo depois ele faz, porque ele sabe que ele é químico. É legal que está sendo gravado, né? Então, vocês estão vendo a tela projeção? Sim. Pronto. Então, o que a gente percebeu, né? Eu coloquei lá uma mistura de álcool 70%, que era o da esquerda, e álcool 92,8%, que era o da direita. Qual queimou melhor? Esse ou esse? O primeiro ou o segundo? O segundo. O Segundo, segundo. né? Tem aqui no meio. Por que ele queimou melhor? Ele queimou melhor. Porque a concentração dele aqui, ó, de álcool no recipiente é maior do que a concentração aqui. E o último lá que eu coloquei água com álcool 98, né? Eu fiz uma solução, diluí a solução, queimou bem fraquinho. Porque a quantidade de álcool vai ser maior no frasco da direita, né? No papelzinho que estava embebido da direita. E isso é o princípio de diluição, que eu vou falar para vocês posteriormente. Uma pergunta, né? Como os peixes respiram embaixo d'água? Vocês já se perguntaram? É uma pergunta, gente. Vocês podem responder. Aqui é pilhas brancas, elas pegam tipo as partículas de oxigênio da água, né? Não? Que a água Cara, tá show. doida. Resposta. É isso mesmo, o Wesley, né? É isso mesmo. A gente tem que eles capturam o oxigênio, né? Que está dissolvido na água. O oxigênio está aqui dentro, o gás. E eles, utilizando o seu sistema, né? A sua sistema fisiológico, conseguem pegar esse gás na água e então respiram, né? Não é que o peixe pegue a água e filtre o oxigênio, não, ele pega o O2 e ele faz o processo de respiração como nós. Vivemos rodeados de misturas, né? O que nós colocamos aqui no começo, esses álcools aí queimando, são misturas, né? Misturas
E nesse exemplo lá, a gente tem misturas homogêneas, tá? Então, as soluções, a definição delas é simples, são misturas. Tanto a água do mar quanto o ar que nós respiramos são misturas, né? Alguns autores consideram o ar como não soluções, né? A parte que já vai ser diferenciada. Só que é uma mistura de gases, né? E quando a gente tem misturas no qual não se consegue distinguir os componentes, a gente chama essa mistura de solução. As dispersões. Ao se misturar duas substâncias, pode-se resultar ou em uma mistura homogênea ou em uma mistura heterogênea. E aí a gente tem aqui dois exemplos, né? A água e o sal resulta em uma mistura homogênea. A água e a areia resulta em uma mistura heterogênea. Ontem deu uma chuva muito forte, né, aqui no Itapipoca, e quando acontece isso, em muitos rios a água fica turva, né? Após um tempo, nós vamos ter a decantação, a sedimentação de muitas partículas, né, para o fundo do recipiente, que ficam as partículas grandes, as pequenas, e aqui a água ainda fica turva. Por quê? Porque ainda contém partículas dispersas aqui. Então, ou espera muito, muito tempo, né, para que essa impureza sólida decante, sedimente, na realidade, ou coloca-se um produto para que isso faça a sedimentação. Então, aqui, o sal dissolveu da água. Nós vamos ter uma chamada dissolução perfeita. O sal, ele é uma substância solúvel em água. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Enquanto a areia, ela não se dissolve na água. Então, nós temos uma separação total. Em contrapartida, em algumas situações, né, não ocorre a separação total e nem a dissolução perfeita, como nesse exemplo aqui da água turva. A definição de dispersões são sistemas nos quais uma substância está disseminada, que é chamado disperso, ou a fase dispersa, sob a forma de pequenas partículas em uma segunda substância, que é chamado de dispergente, dispersante ou fase de dispersão. Então, para esses exemplos, eu teria o sal com o meio disperso e a água eu teria meu dispersante. E aqui o mesmo esquema, né? A água dispersante e a areia o disperso. Até aí tá tranquilo, pessoal? Sim. Muito bem. Dando continuidade, né? Classificação das dispersões. Nós temos que observar que as misturas elas podem ser de diversos tipos, né? Dos dois tipos, aliás, homogêneo e heterogêneo. E aqui a gente tem que considerar o tamanho das partículas dos dispersos, né? Quando nós temos entre 0 e 1 nanômetro, isso aqui é a unidade de medida, né, da escala de metro, 1 nanômetro é igual a 10 elevado a menos 9 metros. Então, entre esses tamanhos, nós temos as soluções verdadeiras. Entre 1, né, maior que 1, e 1000 nanômetros, nós temos as soluções coloidais. E maior que isso, nós temos as chamadas suspensões. Então, o tamanho das partículas dos dispersos, né, é que dizem quando é que eu vou ter solução verdadeira, solução coloidal e suspensão. Depende muito do equipamento que eu estou utilizando para fazer a análise, né? O ar contém unidade, que é vapor de água.
que não é vista a luz do farol de um carro, porque forma com o ar uma solução verdadeira. Tá? Já a neblina, porém, pode ser vista sob a ação da luz, porque as gotículas de água no ar constituem uma solução coloidal. A queima incompleta do óleo diesel do motor do ônibus e caminhões produz partículas de carvão que ficam suspensas no ar, formando uma fumaça negra. Então, aqui eu estou mostrando, né, exemplos do nosso cotidiano, relacionando aqui com a classificação das dispersões. Porém, o nosso foco de estudo é esse aqui, ó, as soluções verdadeiras. Aqui eu vou ter uma tabela, no qual vocês vão dar uma olhada depois, com as características dos sistemas dispersos, né? Respeito com exemplos, né? Natureza, tamanho médio das partículas, visibilidade, sedimentação das partículas, separação, filtração. Só uma comparação aqui com relação a soluções verdadeiras, soluções coloidais e suspensões de acordo com a sedimentação das partículas, né? Nas soluções verdadeiras, não sedimentam de modo algum. Então, se eu pego, por exemplo, o sal de cozinha e a água, coloco, né, o sal na água, eu não vou ter a sedimentação, a não ser que eu tenha uma solução supersaturada, já são outros 500. As partículas nas soluções coloidais sedimentam-se por meio de ultracentrífugas, né, que é o equipamento que faz uma rotação e a gente vai ter vai ter o depósito, né, do sólido, se for, no caso, o sólido lá no fundo do recipiente. E a suspensão, a sedimentação espontânea, ou por meio de centrífugas comuns, né? Então, com relação à sedimentação das partículas, a gente pode falar nessas características aqui dos sistemas dispersos. Ok, pessoal? Ok, professor. Ok. Bem, deixa eu ver, acho que tem alguém querendo entrar na reunião. Então, só mudar a cor da caneta, pessoal. As soluções. Basicamente, a definição é: soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, né? Então, o exemplo aqui, nós temos o açúcar. O açúcar é chamado de soluto e a água é chamada de solvente. Então, quando eu pego uma colher que coloco o açúcar e jogo dentro da água e misturo, né, faço uma agitação, eu vou ter, no final, uma solução de açúcar em água. Nas soluções, o componente que está presente em menor quantidade recebe o nome de soluto. Então, sempre em menor quantidade, soluto. E é o disperso, né, como a gente viu anteriormente lá, sistema de dispersão. Enquanto o componente predominante, aquele em maior quantidade, é chamado de solvente, é o dispersante. Então, aqui, o açúcar é o soluto e a água é o solvente. Então, aqui nós temos uma mistura homogênea chamada de solução. A importância dessas soluções, né? Nós vivemos rodeados de mistura, né? Onde quer que você vá, onde quer que você olhe para o lado ou consuma algum alimento, algum medicamento, nós estamos utilizando soluções, tá? A composição do ar é o que a gente pode falar de uma mistura gasosa, né? Uma solução gasosa. O oxigênio está com uma composição de 21% do ar. E o nitrogênio é o que temos em maior quantidade, 78%. E outros gases contêm 1% no ar. Os medicamentos também são soluções, né? Se você pegar, por exemplo, deixa eu pegar aqui.
Se você pega aí um rótulo de um medicamento, você vai ter a composição desse medicamento em uma tabela. Normalmente é uma tabela, né? Eu estou pegando aqui, ó, é um medicamento aqui, uma vitamina que meu filho está tomando, e eu tenho do lado, vocês podem ver aqui, a composição, né? O que eu tenho, por exemplo, pelo menos é o que diz a embalagem, né? Informações nutricional. Aí diz assim, uma porção de 2 ml, copo de medida, aí vai conter as substâncias, né? Vitamina B1, 0,12 miligramas. Aí, vitamina B8, 2 microgramas, né? E por aí vai. Você dá uma olhada, qualquer medicamento tem uma concentração, uma quantidade de substâncias no medicamento, né? O ibuprofeno, por exemplo, você vai, pega lá a caixa e vê que existe no rótulo a quantidade, a concentração, 500 miligramas ou 1 grama. A vitamina C, eu compro lá e tem lá, vitamina de 500 miligramas e 1 grama, né, ou 1000 miligramas, que é 1 grama. E aí você vai ver que isso também está nesses rótulos, né, está nesses medicamentos, né. A galera do enfermagem vai ver isso aqui muito na prática, né? Quando for, por exemplo, administrar um medicamento lá no soro fisiológico, tem que fazer uma solução com a concentração bem definida. Porque caso não faça uma solução correta, né, de acordo com a necessidade do paciente, você pode fazer algum mal para aquela pessoa. Os produtos de limpeza, né, também são soluções. Se você pegar aí um rótulo disso daqui da água sanitária, você vai perceber que é uma solução. E o nosso corpo, que é em torno de 70% de água, né? Você é um montinho de água. Dando continuidade à classificação das soluções, nós temos diversas, porém aqui a gente vai ver 3, né? Soluções sólidas, muitas ligas metálicas são soluções sólidas, o caso do ouro comum, que é uma liga de ouro e cobre. Então, você vê lá, muitas vezes, né, o ouro, não sei quantos quilates, né, 5, 6, 10. Então, e aquilo ali diz respeito a partes de ouro contidas nessa solução. As soluções líquidas são muito comuns, vinagre, por exemplo, é uma solução de ácido acético em água. O álcool que a gente compra nas farmácias, ele não é o álcool puro, né? Assim como o álcool que tem nas bombas de combustível, que também são soluções. Então, você compra lá, tem algumas medidas, né? Álcool 70 GL ou INPN, né? Então, são medidas que a gente vai abordar posteriormente e dizem a quantidade sempre, né, do soluto na solução. Os gases se misturam perfeitamente entre si, resultando uma solução ou mistura gasosa. O ar é uma mistura predominantemente de oxigênio e nitrogênio, né? Soluções líquidas é o nosso foco. Soluções de sólidos em líquidos, então, as soluções líquidas podem ser soluções de sólidos nos líquidos, né? E soluções de gases nos líquidos. O que nos interessa aqui, a partir de agora, então, a gente viu a parte de dispersos, né? A parte de suspensões, e aí a gente está vendo aqui que as soluções nos interessam, e a parte de soluções líquidas, né? Mecanismo de dissolução. Porque certas substâncias se misturam tão intimamente a ponto de formar soluções, enquanto outras não se misturam, como é o caso do álcool e da água, que misturam-se em qualquer quantidade, né? Enquanto nós temos aqui uma mistura de 3 substâncias, querosene, gasolina e água, e nós não vamos ter uma mistura homogênea, ou seja, não vai formar uma solução. Isso ocorre devido às forças intermoleculares
que unem as partículas formadoras da substância. Então, aqui no álcool e na água, temos forças intermoleculares iguais. Forças intermoleculares iguais. Enquanto ó, querosene e gasolina têm forças intermoleculares iguais, a água não tem, né? A água é diferente. A água tem uma força intermolecular diferente. Diferente de quê, professor? Diferente das forças intermoleculares que atuam no querosene e na gasolina. Então, a gente vai ver posteriormente, né, que semelhante dissolve semelhante. Então, de uma maneira simples, né? Tanto o álcool quanto a água são substâncias polares. Enquanto o querosene e a gasolina são substâncias apolares. Ok, gente? Professor, Oi, meu amor. mas essa força termomolecular tem alguma coisa a ver com a densidade de cada um? Com a identidade ou densidade, como é? Densidade, se tem a ver com a densidade de cada uma? Não, tem relação com a natureza de cada uma das substâncias, né? Com a polaridade das moléculas que compõem essa substância. Ok, André? Tá certo. Beleza. Deixa eu só mostrar aqui para vocês um simulador que a gente pode falar sobre PET colorado, sobre essas diferenças aí, né? A questão de polaridade. Deixa eu transmitir aqui a tela para vocês. A aba, né? Pronto. Aqui nesse site, ó, você pode colocar no Google PET Colorado, e aí você vai ter o primeiro site e vai procurar, né, a parte de química. Isso aqui tem para celular, depois eu posso mandar para vocês, celular. Cadê polaridade? Geometria molecular, polaridade. Cadê? Tá aqui, ó. Polaridade da molécula. Eu vou rodar aqui no navegador. Pronto, aqui você vê, colocar aqui de 2 átomos. Vou ligar a carga parcial. Potencial eletrostático, densidade. E ligar o campo elétrico. Então, você tem, por exemplo, uma molécula composta de 2 átomos, né? Um átomo A e um átomo B. Então, quando existe uma diferença de eletronegatividade entre eles, né, um dos átomos ele vai puxar os elétrons da ligação química para si, né? Então, por exemplo, aqui eu vou ter o elemento A menos eletronegativo e o B mais eletronegativo. E aqui tem uma resultante, ó. Isso aqui aponta para B. Então, quanto mais eu aumento a eletronegatividade, mais de B, mais iônico fica a ligação. E aí eu tenho campo elétrico, né? O que é esse campo elétrico? Para verificar o comportamento da molécula de acordo com a rotação da molécula. Então, assim, ó, as cargas opostas vão se atrair. Então, o lado negativo da molécula, ele é atraído pelo lado positivo. E o lado positivo da molécula é atraído pela parte do campo, que é negativo. Isso aqui é uma molécula polar. Por que ela é polar? Porque ela tem 2 polos, ó, um polo negativo e um polo positivo. E aí, quando a gente não tem essa questão de diferença, né, de eletronegatividade, por exemplo, aqui, nós teremos uma molécula sem polos, ó. Percebam que desapareceram, ó, tanto o lado negativo quanto o positivo. Eu posso rotacionar, ó. Isso aqui não tem efeito nenhum de campo elétrico. Esse campo elétrico poderia representar moléculas vizinhas, né? Uma parte de uma molécula positiva e uma parte negativa. Então, se eu aumentar a eletronegatividade de A, quem vai ser atraído agora pelo lado positivo vai ser o A. E aí eu posso rotacionar de novo, ó, o A vai se atrair pelo lado positivo, tá?
Então, nesse caso, eu vou ter uma molécula polar, porque tem dois polos. Ah, professor, se os dois forem eletronegativos ao máximo, de novo, nós vamos ter a apolaridade surgindo. Por rotacionar, não acontece nada aqui. Então, a molécula não tem interação com esse campo elétrico. Deu para entender, gente, a questão de polaridade? Você pode colocar outro exemplo, por favor. Pronto, deixa eu voltar aqui. Eu vou colocar aqui uma molécula com 3, tá? Como é o exemplo da água. Moléculas reais, como estão as moléculas reais? Ah, não dá. Vou colocar aqui. Beleza, 3 átomos. Vou ligar aqui o campo elétrico, né? Ó. Então, percebam aqui, por exemplo, a molécula de água, né? No qual nós temos o B aqui seria o oxigênio, e o A seria hidrogênio, o C também hidrogênio. O mais eletronegativo seria o B. Então, de acordo com a geometria, nós teríamos uma resultante, que é essa seta final aqui, apontando para cima, ou seja, tanto o A quanto o C, os elétrons da ligação vão ser puxados pelo átomo B, né, resultando aí nesse vetor. Então, essa molécula ela teria uma polaridade, né, eu vou colocar aqui a carga parcial, momento dipolar. Então, essa molécula teria uma polaridade, né. E aí, professor, se eu coloco todos aí iguais, eu não vou ter uma polaridade nessa molécula. Eu posso rotacionar aqui, ó, não acontece nada. Aí eu vou diminuir, ó, de B e C. Né? Percebam que nós temos sempre, ó, o B apontando para o lado positivo e A e C apontando para o lado negativo. Ok? Ok. Muito bem. Voltando aqui para o slide. Estão vendo a figura? Ok? Sim. Sim. Então, aqui a gente vai ver, para o primeiro exemplo, né, o caso da água e do álcool comum. Por que que eles vão se misturar? Ó, na água existem moléculas de H2O, que são dois átomos de hidrogênio ligados a um oxigênio. Então, aqui a gente vai ter moléculas polares, né? As moléculas de H2O estão ligadas por chamadas pontes de hidrogênio, né? Na realidade, hoje chama-se de ligação de hidrogênio. Né? Você vê que a forte atração entre o átomo de hidrogênio e oxigênio das moléculas que estão ao lado. E assim vai. Por que que acontece isso? Porque o oxigênio ele é muito eletronegativo e o hidrogênio ele tem uma baixa eletronegatividade. Mesmo que não haja a ligação em si, existe uma forte interação. Que é o que a gente está colocando aqui com pontinhos, né? Então, a gente chama de ligação de hidrogênio. No álcool, há moléculas também polares que têm o mesmo fenômeno, né? O mesmo efeito. Hidrogênio sendo atraído fortemente pelo oxigênio. É a mesma história também da ligação de hidrogênio, né? Porém, são mais fracas que a da água. Já na gasolina, na molécula de C8H18, são moléculas polares, sem os polos, né? Sem um lado positivo e o negativo. E nesse caso, existem aí as forças de Van der Waals, que são bem mais fracas que as ligações de hidrogênio, tá? Logo, nós não teremos a interação de maneira eficaz entre as moléculas de gasolina e de água. Continuando, né, juntando-se água e álcool, forma-se uma solução, porque as ligações entre as moléculas de água e as de álcool
se rompem, permitindo assim novas ligações também do tipo ponte de hidrogênio. Então, estou mostrando aqui interações de moléculas de água, ó, com molécula de álcool, moléculas de álcool com molécula de água, e assim sucessivamente. As moléculas de água e álcool ficam ligadas por pontes de hidrogênio. E aqui a gente tem uma solução perfeita, né? Uma mistura perfeita entre a água e o álcool. Já no caso aqui da água e da gasolina, não se forma uma solução, porque as moléculas de água não vão interagir bem com as de gasolina. Não tem o ponto de polaridade, né? Porque a molécula de água é polar e a de álcool é apolar, onde possam se unir e, consequentemente, as moléculas de água continuam reunidas entre si e separadas da gasolina. Então, aqui é como se fosse dois grupos rivais, né? Esse fica de um lado e essas daqui ficam de outro. Logo, a água e a gasolina formam duas camadas, e a água, que é mais densa, fica na camada interior. Então, aqui no meio, ó, ocorre, lógico, que uma interação, mas não haverá o rompimento das interações de moléculas de água entre si e nem das de gasolina, né? Ficando assim uma mistura heterogênea. O segundo exemplo aqui de dissolução é de um sólido em um líquido, no caso, o sal comum e a água. Então, o cloreto de sódio, ele tem esse aspecto, né, aqui, ó, retículo cristalino, no qual nós temos aglomerados, ó, de íons Na ligados fortemente a Cl, ó, como vocês podem ver, e aqui nós vamos colocá-lo na água. A água, substância líquida formada por moléculas H2O muito polares. Então, isso que tem relação. Por que vai ter relação? No momento que coloca-se o sal de cozinha, o NaCl, na água, ocorrerá o rompimento do retículo cristalino, né? Ó, as partículas que compõem o cloreto de sódio vão se separar e nós vamos formar dois íons, o Na+, e o Cl-, em quantidades diversas, né? O que vai acontecer? Percebam que o íon Na+, como eu estou dizendo, é positivo. Então, o que vai acontecer? Ele vai ser rodeado por moléculas de água, no qual a parte negativa da água, que é a parte do oxigênio, vai estar apontando para o sódio, o Na+, né? E o cloro, que tem carga negativa, também vai ser rodeado de moléculas de água, só que, por sua vez, quem vai apontar para o cloro são os hidrogênios. Por quê? Porque a parte positiva da molécula da água, né, que tem carga parcial positiva da molécula da água. E a isso a gente dá o nome de solvatação dos íons ou solvatação iônica. É interessante notar que muitas soluções são coloridas e por isso, isso se deve a seus íons. Como exemplo, ó, cátions CO+ em solução, né, terão coloração azul. O Fe3+, coloração amarela. O Ni2+, verde. E dentre outros, né, alguns ânions, como esses daqui, ó, cor violeta, né, o permanganato e um permanganato é violeta. E esse daqui é o laranja, né, o dicromato. Cr2O7 é laranja. Talvez vocês, quem é do interior, né, que gosta de brincar em rios, encontra aí a chamada capa rosa, que dá em locais onde tem muitas rochas, né, e fica água acumulada em poças. É como se fosse uma camada, uma película na água com a coloração roseada. Isso devido à presença de íons de ferro, tá, presentes na água. Ok, galera? Ok. Ok. O terceiro exemplo aqui, de solução do gás clorídrico em água.
Então, aqui nós temos a molécula de água, a molécula de HCl, e o que vai acontecer, né? A parte negativa da água vai ser atraída pela parte negativa, positiva do ácido clorídrico, que é o hidrogênio, né? Então, o que vai acontecer? O oxigênio vai arrancar um hidrogênio daqui, né? A ligação vai se romper, e aí a gente vai ter uma carga negativa para o cloro, porque os elétrons da ligação vão todos para ele, então ele vai ficar com excesso de elétrons, vai ficar com carga negativa, e nós vamos formar essa espécie aqui, que é chamada de hidrônio, tá? O H3O+. Então, nessa situação, nós vamos ter uma reação entre a molécula de água e a molécula de cloro, de ácido clorídrico, formando essas duas espécies. Note ainda uma diferença importante. No exemplo da dissolução do cloreto de sódio na água, há apenas a separação dos íons Na+ e Cl-, que já são existentes, né? Voltando aqui, ó, eles já existem, ó, Na+ e Cl-. No exemplo da dissolução do HCl, a água reage quimicamente com o ácido clorídrico, provocando a formação de íons H3O+ e Cl-. Esse fenômeno recebe o nome de ionização do HCl. Então, em compostos moleculares, pode acontecer essa ionização, né? Que é basicamente a reação da molécula de água com a molécula da substância, né? Retirando o hidrogênio dessa molécula. Então, isso aí a gente chama de ionização. Mas, por questão de conteúdo, a gente só está mostrando aqui para que vocês percebam o que acontece, tá? A regra de solubilidade. Uma substância polar, como a gente viu anteriormente, tende a se dissolver um solvente polar. Uma substância apolar tende a se dissolver num solvente apolar. Aí a gente vê a regra de solubilidade, né? Semelhante dissolve semelhante. Um exemplo disso que eu gosto de falar nas minhas aulas é quando eu frequentava a escola que era longe da minha casa, né? Eu era pequeno e eu ia de bicicleta, chegava na escola, beleza, ia todas as aulas, e aí quando eu retornava para casa, muitas vezes, né, a corrente da bicicleta caía. E aí o que acontecia? Eu tinha que ir lá, pegar com a mão e colocar a corrente, é óbvio. E aí chegava em casa com a mão toda suja, toda preta, cheia de ferrugem, cheia de graxa, né? E aí eu tentava lavar com água e não conseguia, não saía. E aí minha mãe dizia assim, coloca um pouco de óleo. Aí eu colocava lá o óleo, mexia, aí depois eu colocava o sabão, aí passava nas mãos e saía. Por quê? Porque a gente vai estar aqui com esse princípio químico, né? Semelhante dissolve semelhante. Então a graxa é uma substância apolar, o óleo também é apolar, tá? E aí mistura os dois e depois passa o sabão e a água remove. Um detalhe interessante aqui que eu tenho que falar para vocês é sobre o sabão. O sabão é uma substância anfipática ou anfifílica, tanto tem um lado polar quanto um lado apolar, né? E essa peculiaridade do sabão e de outras substâncias faz com que ele sirva como uma ponte, né? Ligando substâncias polares com substâncias apolares, podendo assim remover gorduras de substâncias com água, né? Então, água, sabão e gordura, você pode remover a gordura, portanto. Entende-se que muitas substâncias inorgânicas, como ácidos, sais, dentre outros que são polares, dissolvam-se na água, que é um solvente polar. Pelo contrário, substâncias orgânicas, que são, no geral, apolares, dissolvem-se em solventes orgânicos, também apolares. A parafina é um exemplo disso, né? Não se dissolve na água, mas dissolve em gasolina. O outro exemplo é o óleo de cozinha.
Ele não se dissolve na água, mas também se dissolve na gasolina. A água é dita solvente universal porque ela dissolve muitas substâncias, né? E por isso ela pode ser facilmente poluída, né? Ok até aí, gente? Ok. Dando continuidade. A saturação de uma solução. Então, a gente vai trabalhar aqui com a parte de sólidos, tá? Em líquidos. Então, no momento que eu pego o exemplo aqui, uma quantidade de sal e de água, eu pego, por exemplo, eu vou pegar 1 litro de água, tá? Aí eu vou adicionando sal. Adiciono 10 gramas, vou misturando, beleza. Adiciono 50 gramas, beleza, dissolveu. Até que coloco 360 gramas desse sal em 1 litro de água. A partir de então, eu vou perceber que o sal ele não vai mais se dissolver, né? Toda quantidade de sal que for colocada acima de 360 gramas irá depositar-se, né, aqui no fundo ou precipitar no recipiente. Dizemos então que ela se tornou uma solução saturada ou que atingiu o seu ponto de saturação, isto é, quando a água está a 0 graus Celsius. Atenção, né, eu vou colocar isso daqui e eu tenho que falar que todos os sólidos têm esse ponto de saturação, né? Toda substância é possível se dissolver em outra, só que em quantidades diferentes. Então, por exemplo, o cloreto de sódio, esse ponto de saturação, 350 gramas em 1 litro de água nessa condição, né, a 0 graus Celsius. O nitrato de prata pode-se colocar 1.220 gramas em 1 litro de água. Observe agora para o sulfato de cálcio. O máximo que eu posso colocar em 1 litro de água, o máximo que eu posso colocar não, o máximo que dissolve na realidade é 2 gramas. Então, essas soluções aí, essas substâncias misturadas com a água, vão resultar em soluções saturadas, insaturadas, né? Dependendo do ponto de saturação. Umas têm maior quantidade, que eu posso colocar em 1 litro de água, a 0 graus Celsius, tal como o cloreto de sódio e o nitrato de prata, e outras, uma pequena quantidade, já faz com que haja esse ponto de saturação, né? Faz com que haja precipitação do sólido. Então, se eu pegar aqui 5 gramas de CaSO4 e colocar em 1 litro de água, meu Deus, o desenho está péssimo. 1 litro de água a 0 graus Celsius, quanto que vai dissolver isso daqui? Só 2 gramas. Então, 2 gramas fica aqui dissolvido, e o restante, 5 menos 2, 3 gramas, fica aqui no fundo do recipiente. Vou colocar outra cor aqui. Vai, bicho. Ô, bicho teimoso. Então, 3 gramas ficarão aqui no fundo do recipiente. E aí a gente tem a definição de coeficiente de solubilidade, que é a quantidade necessária de uma substância, em geral em gramas, para saturar uma quantidade padrão, em geral 100 gramas, 1.000 gramas ou 1 litro, do solvente em determinadas condições de temperatura e pressão. É importante que eu fale aqui que essa saturação depende da temperatura e da pressão. Por isso que eu estou colocando aqui a temperatura da água em 0 graus Celsius. Tá? Quando o coeficiente de solubilidade é praticamente nulo, né, zero, ou perto de zero, dizemos que a substância é insolúvel naquele solvente. É o caso do cloreto de prata, cujo grau de solubilidade em água é 0,014 gramas por litro. Então, é pouquíssima a quantidade de cloreto de prata que eu posso colocar em água e dissolver toda a substância, né? Menos de 1 grama, muito menor do que 1 grama. Quando duas substâncias se dissolvem em qualquer proporção,
coeficiente de solubilidade infinito, dizemos que são totalmente miscíveis, que é o caso da mistura da água com o álcool, né? Em função do ponto de saturação, classificamos em as soluções em não saturadas ou insaturadas. Nesse caso, contém menos soluto que o estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. Soluções saturadas, aquelas que atingem o coeficiente de solubilidade. E solução supersaturada, aquelas que ultrapassam o coeficiente de solubilidade. Então, vou pegar aqui um exemplo, pegando aqui esse parâmetro, né, ó, o NaCl, 357 gramas por litro. Olha lá. Então, o NaCl em água, 357 gramas em 1 litro de água a 0 graus Celsius. Beleza. Então, uma solução não saturada ou solução insaturada, eu teria uma quantidade menor de NaCl menor que 357. Por exemplo, tem 300 gramas em 1 litro, solução não saturada. E aqui no ponto de saturação é justamente o valor desse coeficiente de solubilidade, que é 357 gramas em 1 litro. Passando disso, nós já vamos ter soluções supersaturadas. Aqui, por exemplo, 400 gramas. Beleza. E nesse ponto a gente vai ter corpo de fundo, né? Criação de corpo de fundo. Aumento da massa de soluto em quantidade fixa do solvente. Então, essa reta significa isso. Beleza. Só que, né? Note que no ponto de saturação representa um limite de estabilidade. A gente tem aqui, ó, como anteriormente, soluções não saturadas são estáveis. Solução saturada é estável, enquanto uma solução supersaturada ela é instável. Falamos anteriormente que a temperatura influencia nisso. Então, por exemplo, se eu pego uma quantidade de 357 gramas de sal, coloco em 1 litro de água a 0 graus Celsius, né? Ela vai começar a criar um corpo de fundo. No momento que eu aumento a temperatura, coloco a 100 graus Celsius, o que acontece com o sólido? Ele vai começar a se dissolver novamente. Continua sendo uma solução supersaturada, tá? E é uma solução instável. No momento que a água resfria, se eu tirar do fogo e colocar para resfriar, depois de algum tempo vai começar a cristalizar. Um exemplo disso aqui é nesse experimento da água congela em 1 segundo. Deixa eu abrir aqui o vídeo para vocês. E é bem interessante esse vídeo, que é um experimento químico, que tem um aspecto de água, mas não é água, tá? Ah, bicho. Ainda no OneDrive. E aqui o link, tá? Vou compartilhar aqui com vocês agora uma aba no YouTube. Vocês estão vendo o vídeo aí do Manual do Mundo? Sim. Sim. Então vamos lá. Hoje, Tá eu vou ouvindo fazer também? um remake, uma regravação Sim. do vídeo da água que Beleza. congela em 1 segundo. Esse vídeo foi gravado há muito tempo e foi o vídeo mais visto do Manual do Mundo da história. Mas naquela época eu gravava numa resolução muito vagabunda e agora eu quero gravar melhor e com uma explicação mais bem feita. Para quem não tem a menor ideia do que eu estou falando, dá só uma olhada nesse copo d'água aqui. É uma água comum, cristalina, mas olha só o que acontece quando eu coloco uma pitadinha de sal nessa água.
em poucos segundos, a gente tem uma raspadinha de gelo. Vamos ver mais uma vez? O que a gente tem aqui não é exatamente água. O que a gente tem aqui é uma solução de água com um sal que se chama acetato de sódio. O acetato de sódio é o produto da mistura de vinagre com bicarbonato de sódio e é um sal que dissolve muito bem na água. Quando a água está fria, a gente consegue dissolver só um pouquinho de acetato de sódio nela. Mas quando a gente esquenta a água, a gente consegue dissolver um montão, ou seja, a solubilidade do acetato de sódio aumenta muito quando a gente esquenta a água. Mas o que acontece se a gente dissolver um montão de acetato de sódio e deixar a água esfriar? O que acontece é que a mistura continua completamente líquida, só que o acetato que está aqui dentro está louco para precipitar, para cristalizar. E para isso acontecer, basta a gente jogar um pouquinho de acetato de sódio sólido ou a gente dá uma batida um pouco mais forte aqui, que o acetato precipita ou cristaliza tudo de uma vez, como a gente acabou de ver. E apesar disso aqui parecer gelo, ele não é nem um pouco frio. Quando o acetato de sódio cristaliza, a mistura toda esquenta, por isso ele é chamado de gelo quente. E eu sei que você vai querer fazer isso em casa. Eu já tentei misturar vinagre com bicarbonato de sódio para gerar o acetato. Não fica muito bom, fiz uma lambança de um cheiro de vinagre, ficou em casa durante uns 3 dias. A solução é comprar um potinho desse aqui. Meio quilo de acetato de sódio custa R$ 7,00 e ele vem nesse formato aqui. Eu estou deixando um link aqui embaixo com os lugares onde você pode comprar acetato de sódio pelo correio. O tipo de acetato de sódio que você tem que comprar é o tri-hidratado, esse que vem com 3H2O aqui na frente da fórmula. A primeira coisa que você vai fazer para usar é colocar num copo e misturar com água. Eu uso um copo cheio de acetato de sódio para 4 colheres de água. Como você percebeu, o acetato de sódio não dissolveu completamente na água. Para ele dissolver, a gente vai ter que colocar em banho-maria. No primeiro vídeo que eu fiz, eu esquentava no micro-ondas e descobri que não é bom negócio. O melhor negócio é você esquentar um pouco de água e colocar isso aqui na água quente até o acetato dissolver completamente. Vai chegar um momento em que o acetato vai se dissolver completamente e não vai sobrar nenhum grãozinho. Aí você já pode desligar a água quente e deixar isso aqui descansar. Tem que deixar descansar em um lugar em que não chacoalhe e que não caia nenhuma coisa aqui em cima que pode fazer isso aqui cristalizar de repente. Eu coloco esse pedacinho de papel alumínio, que é para não cair nenhuma sujeira, e é melhor você esperar mais ou menos umas 2 horas até ele ficar bem frio. Tem uma coisa muito interessante, se você jogar um pedacinho de acetato de sódio enquanto ele estiver um pouco morno, o efeito vai ser diferente de se você jogar um pedaço quando ele já estiver frio. Faça o teste em casa, você vai ver que quando ele está morno, as pontas dos cristais são bem mais longas e quando ele está frio, ele embranquece todinho de uma vez só e forma cristalzinhos menores. Agora ele já esfriou bastante e é só jogar a nossa pitadinha de acetato de sódio aqui e... Se você quiser usar isso aqui de novo, é só esquentar mais uma vez e jogar outra pitadinha e vai funcionar para sempre. O único cuidado que você tem que ter é não sujar isso aqui com muita impureza, senão ele vai começar a cristalizar na hora que você não quer e aí a brincadeira vai perder um pouco a graça. Mais vídeos com esse aqui. Muito bem. Gostaram do vídeo? Galera? Sim. Esse experimento ali é uma solução super saturada, né? Como vocês viram aí, muita quantidade de soluto, e aí é instável, né? Por isso que colocando um pouco de acetato, no caso do vídeo ali, vai cristalizar, né? Vai solidificar bem, de uma maneira bem rápida. Note que o ponto de saturação, que eu já falei, então aqui a gente vai ter a seguinte situação. A adição de uma pequena porção de soluto no sólido, que é o germe da cristalização, né, a origem. Numa solução não saturada,
soluto se dissolve. Numa solução saturada, o soluto não se dissolve. Então, haverá a criação de corpo de fundo. E numa solução supersaturada, a precipitação do soluto excedente. Então, vai solubilizar só a quantidade da substância sólida que é máxima permitida. Como é que faz para, então, solubilizar mais? Aumento de temperatura, né? Então, a gente vai ter aqui chamado de curva de solubilidade, que são gráficos que apresentam a variação do coeficiente de solubilidade de acordo com a temperatura. Então, em função da temperatura, esse coeficiente ele aumenta. O exemplo aqui é para o nitrato de prata. Ó. A 0 graus Celsius, a dissolução do máximo em 100 gramas de água, né, é 13 gramas. A 10 vai para 20, a 0,9, né, a 20 graus Celsius a 31, por aí vai. A 90 ó, vai até 202 gramas, tá? Então, por exemplo, se você tem lá a solução do nitrato de prata, e aí aquece, coloca 202 gramas, beleza? Nessa temperatura, só que você não vai deixar isso aqui infinitamente. No momento que você coloca, por exemplo, a 20 graus Celsius, você retorna para essa temperatura, o que vai acontecer? 20 graus Celsius, essas 202 gramas vão ser aqui cristalizadas, né, vão se depositar no fundo, e o que vai ficar dissolvido lá vai ser apenas 31,6 gramas, 31,6 gramas, tá? E aqui nós temos ao lado um gráfico onde nós traçamos o coeficiente de solubilidade, o eixo de Y, versus a temperatura. Percebam, esse gráfico é daqui, que com o aumento da temperatura, o coeficiente de solubilidade aumenta, né? Aqui nós vamos ter 3 regiões distintas, ó. X, uma solução insaturada. Então, por exemplo, aqui está com uma massa menor do que 20. No Y, nós teremos uma solução saturada. Esse Y aqui é em torno de quase 30 graus Celsius, né? Deixa eu apagar aqui. Maior do que 30, ó. Tá vendo? Então, nesse caso, solução saturada. E o Z é uma quantidade maior do que o ponto de saturação. Então, nesse caso, nós teremos uma solução supersaturada. E observe que a temperatura é a mesma, ó, 20 graus Celsius. Quantidade, quantidade e quantidade. Ok, pessoal? Ok. Ok. As curvas de solubilidade têm importância no estudo de soluções de sólidos em líquidos, né? Pois, nesse caso, a temperatura é o único fator físico que influi perceptivelmente na temperatura. A maior parte das substâncias, a solubilidade aumenta com a temperatura. Nós estamos falando de sólidos, tá, pessoal? Isto é, em geral, ocorre para quando o soluto se dissolve com absorção de calor, dissolução endotérmica. Para a dissolução exotérmica, torna-se menos solúvel quente. Então, eu estou colocando aqui esse gráfico com algumas substâncias, ó. Nitrato de potássio, né, cromato de potássio, cloreto de sódio e sulfato de sério. Observem que os 3 primeiros, o que acontece com a curva de solubilidade? Aumenta com o aumento de temperatura. Ó. A temperatura vai aumentando nesse sentido. E a quantidade, coeficiente de solubilidade aumenta nesse sentido. Esses 3, com o aumento de temperatura, a solubilidade aumenta. Porém, o sulfato de sério, o que vai acontecer? Ele vai diminuir com o aumento da temperatura, né? Mas a maioria dos sólidos, a maioria aumenta sua solubilidade com o aumento de temperatura, né? Não uma solução em si, mas a gente pode ter o exemplo prático quando você vai fazer um chocolate quente. Se você colocar o pozinho do chocolate no leite, né, quando ele está frio e mexer, você vai ter uma dificuldade de dissolver. Mas quando você aumenta a temperatura, que ele está quente,
pode colocar lá o chocolatezinho em pó, que ele vai se dissolver tranquilamente, né? Fator aí de temperatura na solubilidade do sólido. Certas substâncias cuja curva de solubilidade apresentam pontos de inflexão. Nesse caso aqui, ó, como se houvesse uma diminuição e depois aumentasse aqui, porque há conversões, né, dessas substâncias em outras. Já a parte de solubilidade de gases em líquidos, nós vamos ter fatores que influenciam diretamente, né? Primeiro, pressão. Segundo, temperatura. No caso da temperatura, para gases, né, de solução de gases em líquidos, quando aumenta a temperatura, o que vai acontecer com a solubilidade? Ela vai diminuir. Então, se a temperatura aumentar, o que acontece com a solubilidade? Ela diminui. Solubilidade diminui. Aqui a gente tem alguma influência, né, nos fatores bióticos, nos peixes, né? A truta, temperatura máxima suportada, 15 graus, a perca, 24, a carpa, 32 e o bagre, 34. Então, você não pode aí ter peixes adaptados, né, a temperaturas de 15 graus Celsius e levar para um local de 25 graus Celsius. Quando era criança, eu pegava muito aqueles peixinhos de rios, né, aqueles peixinhos coloridos. E aí, na minha inocência, eu vinha da serra, colocava eles lá num localzinho, e aí trazia para a cidade. E aí, na cidade, os bichinhos morriam. Mesmo deixando eles na água do rio da serra, eles morriam. Por quê? Porque a espécie lá sobrevive a temperatura baixa, né? A água do rio lá da serra é bem geladinha. Quando chega aqui, a temperatura aumenta, aí os pobres não conseguiam viver. Os peixes, por exemplo, não vivem bem em águas quentes, por falta de oxigênio dissolvido na água. Então, se você observar em lagos, muitas vezes você vai ver algumas bolhas se formando, né, ou as ondas se formando, são os peixes aí procurando o oxigênio na atmosfera. Ele dissolvido na água, ele vai ser menor quando a temperatura aumenta. Então, por volta do meio-dia até mais ou menos as 4 horas, a água vai esquentando, né, então os peixes eles vão ficando aí vou dizer, sufocados, né, com a perda do oxigênio. Aqui a gente tem um exemplo, né, solubilidade em 1 atm, gramas do gás em 100 gramas de água. Olha só a questão do oxigênio. Quando aumenta a temperatura, a solubilidade desse gás, ela vai diminuir. Então, eu tenho aqui um valor maior do que 0,006, e quando chega em 40 graus Celsius, olha a solubilidade, né? Menor do que 0,004, uma pequena quantidade. Então, os gases, eles não são muito solúveis em líquidos, né? Para que você aumente realmente a solubilidade do gás, tem que haver a diminuição de temperatura e aumento de pressão para introduzir esse gás no líquido, né? Quando aumenta a pressão, aumenta a solubilidade do gás. Temperatura constante, a solubilidade de gás é diretamente proporcional à pressão desse gás. Então, a gente tem aqui, ó, quando o gás não reage com o líquido, a influência da pressão é expressa pela lei de Henry. S é igual a P. Esse K é uma constante e esse P é a pressão. S é igual a Kp. Então, esse cara aqui é o William Henry. Ele estudou sobre a solubilidade dos gases em líquidos. E ele percebeu que é diretamente proporcional à pressão e existe essa constante que é de acordo com o gás. Então, observem aqui, com o aumento da pressão, o que acontece com a solubilidade do gás, né? Em 100 gramas de água, para o oxigênio, aumenta, para o nitrogênio, também aumenta. Aqui, o aumento da pressão do gás faz com que ele se dissolva no líquido. É a técnica utilizada pelos fabricantes de refrigerante, que o gás carbônico é dissolvido sob pressão no refrigerante da garrafa fechada. Deixa eu ver o meu horário. 9h02, a gente tem até 9h10.
eu vou pedir a permissão de vocês, que já estamos estourando o tempo. Se quiserem, eu coloco esse vídeo aqui, que vai tratar sobre isso. Vocês querem? Ou depois vocês podem assistir aí nas residências de vocês. Beleza, eu não vou colocar não, então. Eu vou encerrar aqui, pessoal. Não saiam que eu vou fazer a frequência depois que eu encerrar a gravação, tá?